Olá, querido parceiro e usuário do sistema de gestão Hot Lucros. Aqui quem fala é Vinícius e vamos dar continuidade no nosso treinamento, né? Nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o menu, né, e o módulo de orçamento, tá? Esse módulo se encontra aqui do lado esquerdo, tá? Em orçamento. E o orçamento é o quê? É quando aquele cliente seu, aquele potencial cliente vai até o seu estabelecimento, até a sua loja e pede ali, né, um documento que fale, né, o valor de cada item, um orçamento daquele que ele quer comprar. Então é o seguinte, ele vai levar esse orçamento e depois, quando ele voltar, se ele voltar com esse orçamento, você pode fazer uma venda, né, através desse orçamento já gerado no sistema e conceder um desconto, às vezes algum valor a menos que você colocou naquele orçamento. Então, como que funcionam os orçamentos dentro do sistema de gestão Hot Lucros? Então, a primeira coisa, para a gente cadastrar um orçamento, você vai vir aqui em orçamento, né, e em adicionar. Bom, você precisa de duas coisas para fazer o orçamento. Primeiro, que o cliente esteja cadastrado no sistema e segundo, que o produto esteja cadastrado, logicamente. Então, se o cliente não tiver cadastrado, você vai ter primeiramente que ir lá em clientes e fazer o cadastro dele para depois lançar um orçamento para o mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos supor que a gente está fazendo um orçamento para o João Luiz da Silva e ele está querendo pedir um orçamento, por exemplo, de um notebook e de um iPhone 6, tá? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu defini que o orçamento possa alterar os valores aqui dos itens, né, do jeito que eu quiser, né, colocar. Então vamos colocar aqui, alterar aqui para ficar em 4.500. Vou colocar, definir o vendedor, né, que está fazendo esse orçamento, tá? E até que data que ele vale. O que é essa validade do orçamento? Por padrão, o sistema joga 10 dias após a data de hoje, o dia de validade. Após esse período, se o seu orçamento ainda estiver pendente no sistema, ainda estiver lá como vigente, o sistema vai cancelar ele automaticamente. Ele vai desconsiderar esse orçamento da sua base de dados. Se o seu cliente te procurar antes da validade, você pode converter esse orçamento numa venda, né? O que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu defini aqui a validade do orçamento até que dia que ele está disponível e vou apertar aqui, ó, avançar. Aí o sistema vai me direcionar para uma outra tela onde eu vou fazer uma conferência, né, dos dados. Então, eu confiro aqui se está certinho, os itens aqui que ele solicitou, os valores, está tudo ok, eu venho em finalizar. Quando eu finalizo, o sistema vai gerar para mim um comprovante, né, de orçamento. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. É o seguinte, o que vem nesse comprovante? Ele vai vir aqui as informações da loja, né, a data e a hora que foi emitido, então os dados da loja, os dados do cliente, o número do orçamento, então o orçamento número 1, quem que for o vendedor, aqui os itens do orçamento e embaixo ele dá uma espécie de um aviso. Ele vai fazer o seguinte, olha, este orçamento tem validade até dia 27/4. Após este período, favor consultar-nos novamente. É indispensável a apresentação deste documento para a realização da compra com os valores informados acima. Então você vai fazer essa impressão, se você quiser, né? Vai bater um carimbo ali, ou uma assinatura, tá, da empresa, e vai disponibilizar esse documento para o seu cliente. Então eu vou cancelar aqui, não vou imprimir não, vou cancelar. Ele vai voltar logicamente para a tela do orçamento, né, com a informação, orçamento inserido com sucesso, tá bom? Vamos inserir um segundo orçamento só para a gente testar, só para a gente reforçar aqui. Vamos pôr agora para o Vinícius. Ele está querendo um iPhone, por exemplo. Vamos pôr um monitor LG, R$800, vou fazer a 700, por exemplo. Então, eu defino o vendedor, a data pode ser a mesma. Vou em avançar, vou em finalizar. Ok, então ele gerou o comprovante, vou cancelar. Então tá lá, né? Ele gerou o segundo orçamento. Se eu clicar aqui em orçamento, ele vai me dar os últimos orçamentos que foram gerados. Então, na medida que você vai gerando orçamentos, ele vai aumentando essa lista, tá? Quando a gente tiver um número muito grande, ele já vai começar, eu acho, se eu não me engano, o limite é 50 orçamentos. Após esse valor, ele vai, né, os últimos que estão lá embaixo, vão começando a desaparecer, não vão ficar mais nessa tela. Bom, mas como eu faço então para recuperar um orçamento? Vamos supor que um cliente foi lá, fez um orçamento, e depois de 7 dias ele voltou. Só que nesse período já teve vários outros orçamentos que eu lancei no sistema. Então, como que eu vou fazer para encontrar esse orçamento do cliente? Então, a primeira coisa que eu posso fazer tem duas formas. Ou eu pesquiso pelo código do orçamento ou pelo nome do cliente. Por exemplo, eu quero pesquisar aqui o orçamento de código 2. Então, eu vou digitar 2 e vou dar um Enter.
Então ele vai pesquisar somente o código 2. Se eu colocar o código 1, pesquisar o código 1. Se eu colocar o cliente Vinícius, ele vai pesquisar o orçamento do cliente Vinícius, tá bom? Então, você vai poder utilizar essas formas para realizar a pesquisa. Vou voltar aqui em orçamento para mostrar os dois. Então, olha aqui. O orçamento de número 1, que foi feito para o João Luiz da Silva, que é o cliente com o código 2, ele foi feito no dia 17/4, às 10h06. Quem fez foi o usuário de teste. Tá? Ele tem validade até a data de 27/4, ele está vigente, ou seja, está dentro do prazo ainda que a gente estipulou. Quando eu venho aqui no mais, ele me mostra os itens que estão incluídos neste orçamento. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui o orçamento, eu posso imprimir ele novamente. Então, se eu clicar em imprimir, ele vai abrir a tela de impressão. Eu posso cancelar o orçamento, vai ser no caso daquele cliente que por algum motivo não quer mais o orçamento. Às vezes você chegou a fazer e o cliente não quer. Então você pode cancelar ele manualmente, ou se não, após esse período aqui, o sistema vai cancelar ele automaticamente. Tá? Vamos cancelar esse aqui só para a gente testar, vamos cancelar o número 2. Então, vou marcar aqui e vou cancelar. Não deseja realmente cancelar este item? Ok. Então, ó, orçamento cancelado com sucesso. Se eu clicar aqui em orçamento, vai mostrar que o orçamento de número 2 está cancelado, o status dele. Tá? E a última opção que eu posso fazer é converter em venda. Então vamos supor que o cliente foi, né, levou esse orçamento para casa, estudou bem, e passou aí uns 2-3 dias, voltou até o seu estabelecimento e quer realmente comprar aqueles itens. Né? O que você vai fazer então? Você vai converter numa venda. Então eu vou selecionar o orçamento e vou converter ele numa venda. Então vou dar um OK. Então ele vai me direcionar para a tela de venda, é a tela que a gente já está acostumado a trabalhar. Tá? Então ele vai me mostrar aqui o produto, o valor que está lá no orçamento, a quantidade, e aí você vai fazer as configurações normais da venda. Tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, 10 parcelas. Deu 10 de 450. Vou finalizar. Tá. Ok, ele emitiu as notas promissórias. Vou cancelar. Então, olha, ele gerou aqui, ó, uma venda de código 12. Tá? Essa venda, ele foi de um notebook de 1.300 e um iPhone de 3.200. Então, tá aqui as 10 parcelas que foram geradas. E interessante que se eu vir aqui agora em orçamento, né, esse orçamento ele vai estar como finalizado. E se eu abrir ele aqui, ele vai dar a seguinte informação, olha, orçamento convertido na venda 12. Tá? Então, ele vai ficar aqui como finalizado. E se eu, futuramente, se eu quiser consultar o meu cliente, por exemplo, eu quero vir aqui no cliente pesquisar as informações dele. Então aqui eu vou ter uma aba com o nome de orçamentos, onde eu vou ver todos os orçamentos emitidos para este cliente. Então vai dar aqui, o orçamento de número 1 foi emitido, né, nessa data, e esse orçamento está finalizado, ele já foi convertido numa venda. Né? Esses 2 itens foram comprados. Se, por exemplo, acontecesse de um item só ser comprado, ele ia mostrar aqui também. Vamos testar dessa forma. Vamos de novo em orçamento, vamos adicionar um terceiro orçamento para o mesmo cliente. Vamos supor que vai ser, ele quer uma formatação de notebook e ele quer um monitor. Tá? Então eu defini aqui os dois, tá bom? Eu não vou alterar nada no valor, não. Vou só avançar e vou finalizar. Beleza, gerou o comprovante. Então tá lá, o código 3. Agora eu vou converter este orçamento em uma venda. Então eu vou marcar, converter em venda, ok? E vamos supor que no ato da venda o cliente não queira, por exemplo, que isso é algo muito comum. Eu não quero monitor, quero só a formatação. Então você vai vir aqui, vai remover o item, tá? Que ele não vai desejar. Ficou só um item, tá? Então define aqui a mesma coisa, né? Nos parcelas, vamos pôr uma parcela só para o mês que vem. Eu vou finalizar. Ok, vou cancelar essa nota promissória. Então, beleza, gerou lá a venda de número 13. Se eu for aqui em orçamento, ele vai mostrar o quê? Então, tá lá, né? Orçamento convertido na venda 13. Se eu for agora no cliente, vamos entrar nas informações dele. Vamos vir aqui nas informações, orçamento. Então, tá lá, né? O código 13, que é o orçamento de número 3. E se eu abrir, ele vai mostrar, tá vendo que este item aqui ele foi comprado. Este outro não foi comprado, não tem nenhuma informação nele, tá bom? Então é bem tranquilo, tá, gente? É só você então ir em orçamento, adicionar, você pode adicionar, pode cancelar ou pode deixar que o próprio sistema cancele automaticamente.
Isso facilita muito, porque quando o cliente voltar, por exemplo, a fazer a compra, você não precisa de fazer uma venda, né, individualmente para ele, colocando item por item. Basta você pegar o orçamento que já está cadastrado e converter esse orçamento numa venda, tá bom? Então, a gente encerra esse vídeo por aqui, tá? Para a gente ficar focado só nesse item do orçamento. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao treinamento, tá bom? Então, te aguardo até o próximo vídeo.